Olá, tudo bem? Esse é o canal O Bioeticista. Meu nome é Bruno, eu sou bioeticista e eu tô falando para vocês de livros. Hoje eu vou falar do livro Maus, a história de um sobrevivente. Esse livro é uma graphic novel. O que é uma graphic novel? É uma novela gráfica feita em história de quadrinhos. Porém, há críticas quanto esse tipo de história ser em quadrinhos. Os críticos literários criticam e falam que não poderia ser uma história em quadrinho, mas isso é uma outra coisa. O livro é classificado como um livro de memória, biográfica, histórica, ficção e de autobiografia. O autor do livro é Art Spiegelman e ele conta a história do seu pai, Vladek Spiegelman. No livro, os judeus são retratados. Esse livro, na verdade, é a história do seu pai durante a Segunda Guerra Mundial. Como ele foi para lá, como que foi as estratégias que ele fez para sobreviver ao nazismo, a toda aquela Segunda Guerra Mundial. Então, o Art Spiegelman, ele conta a história do seu pai. Então, no quadrinho, ele relata os judeus no formato de desenho de ratos, os gatos são os alemães e os porcos são o povo polonês, porque a história se passa na Polônia e nos campos de concentração que durante a Segunda Guerra Mundial ficam mais ali na região, os principais ficam na região da Polônia, né? Então o livro, ele começa falando como Vladek conheceu a sua esposa, a mãe do Art, que é a Anja, né? Depois a Anja também sobrevive ao Holocausto, mas ela se suicida. O livro também fala muito do irmão do Art, Heikel, que era criança na época e nunca mais viram ele. Provavelmente morreu nos campos de concentração nazistas. E aí ele vai relatar histórias do Art, conversando com o seu pai e contando como que foi que ele conheceu Anja, como que foi que ele foi parar no campo de concentração, o que eles faziam no campo de concentração, como que era o dia a dia lá e as estratégias e as pessoas que ajudaram e como ajudaram ele a escapar do campo de concentração. No final do livro, Art aparece mais na história, na própria história de quadrinhos, e aí sai todo daquela cena muito nazista e entra numa cena assim dos dias atuais de como Vladek tá, o pai do Art tá, onde ele tá vivendo, que agora vive nos Estados Unidos, né, com uma nova esposa. Esse livro aí ganhou o prêmio Pulitzer em 1992, que é um prêmio dos Estados Unidos, que é um prêmio para pessoas que realizam um trabalho de excelência, de jornalismo, literatura e composição musical.